Gênesis 32, 22 a 31, tem um texto que encanta as pessoas há muito tempo, que é a luta de Jacó com o anjo. Existe até pinturas sobre essa passagem bíblica que mostra como que Jacó se tornou Israel. A luta que ele teve em Peniel com Deus, e ali a sua vida se transformou. Então vemos isso no próprio texto, essa expressão, né, que Jacó mudou de vida naquele momento em que ele teve esse impactante encontro com o anjo de Deus, onde ele foi abençoado, e dali então ele tomou uma nova coragem, uma nova atitude e conseguiu enfrentar o seu irmão de uma forma em que não houve conflito, mas reconciliação. O texto de 2 Timóteo 3, no versículo 14 até o versículo 5 do capítulo 4, nos apresenta uma expressão que é pregai a tempo e a fora de tempo. Então, é recomendado a Timóteo que, instruído na palavra de Deus, que sábio nos estudos das Escrituras, ele esteja repreendendo, ensinando, admoestando dentro da justiça e pregando a palavra de Deus a todos em qualquer momento. E o último texto de Lucas 18, de 1 a 8, nos apresenta a história da viúva e do juiz iníquo. Ele se liga, aos outros textos justamente pela persistência, pela insistência, por essa luta para atingir o seu objetivo. O texto ele é exclusivo de Lucas, não aparece nos outros evangelhos, e ele faz parte de um grupo de parábolas que apresenta sempre os contrastes, Então, o semeador, a semente e outras parábolas assim. Então, sempre uma dualidade, Então, nesse caso, o juiz e a viúva. E a moldura imediata desse texto, quer dizer, o que acontece que abre a oportunidade de Jesus falar essa parábola, é que ele fala da oração, orai sem cessar, e termina com uma expressão muito curiosa: se haverá fé na terra. Então, há uma relação entre esses dois elementos, da oração e da fé, e um contexto maior, que está se apresentando, que a gente já fez referência algumas vezes, é que Jesus está preparando os seus discípulos para as dificuldades que vão encontrar em suas vidas após a sua ausência física. Então, orar sem cessar. A parábola, ela não nos diz qual era o problema da viúva. Um teólogo chamado Joaquim Jeremias, ele nos informa que provavelmente era uma questão de dinheiro, ou uma dívida, ou uma herança, alguma coisa que foi negado a essa mulher, porque a viúva recorre ao juiz e não ao tribunal. Então, havia essa diferenciação,
na legislação de Israel. Dependendo da causa, era diretamente um juiz ou então aquele tribunal de anciãos que julgava as questões da terra, né, dos problemas. Outra coisa que é importante entendermos é que ela era uma viúva pobre. Ah, mas isso não fala no texto. Na verdade fala, né? No grego fala. Ele apresenta uma expressão no versículo 5 que é tem querantauten. Quer dizer, essa pobre coitada, essa mulher morta de fome, alguma coisa assim, é uma expressão que demonstra que ela era uma pessoa com alto índice de vulnerabilidade social. Então, apresentados, né, esses elementos, a gente verifica o seguinte, que a viúva, ela procura o juiz para que este lhe faça justiça. Lembre-se que Cristo fez uma comparação dessa parábola com a oração. E muitas vezes, né, nós temos falado de oração e a ideia, né, que a gente tem que ser sempre submisso a Deus. Quer dizer, nós não estamos para ordenar a Deus. Domingo passado eu comentei que isso não significa que a gente não possa pedir o que a gente precisa. Aqui a viúva está pedindo uma necessidade dela. Ela está recorrendo por algo que ela precisa para sobreviver, provavelmente. Lembre-se que eu falei que ela era uma viúva pobre, uma pessoa desvalida. Então, ela está insistindo com o juiz para que lhe atenda na sua necessidade. Não é que Deus também não possa nos atender no supérfluo, na futilidade. Ele pode também. Mas o importante de entendermos que podemos recorrer a Ele naquilo que nos aflige, naquilo que nós precisamos, aquilo que está nos incomodando. Vejam que o próprio Cristo pediu, né, se for possível, passe de mim esse cálice. Quer dizer, ele falou o que ia no coração dele. Deus o atendeu, conforme a própria Bíblia, não do que ele pedia, mas naquilo que ele necessitava, que era aquele momento de desespero, de tristeza, de amargura, e Deus o levanta e ele se sente com coragem de novo. Mesma coisa de Jacó. Quem conhece a história de Jacó sabe que ele estava apavorado de encontrar o seu irmão. Ele sabia que ele tinha errado com o seu irmão, que ele tinha roubado de seu irmão uma coisa preciosíssima, que era a bênção da primogenitura, que seu irmão havia estado magoado todos esses anos com ele. E aí ele usou de uma estratégia. Mandou primeiro as coisas menos importantes na frente, que era o gado, seus criados. Depois, a segunda coisa intermediária, que eram suas mulheres e filhos, que não de Raquel. E por último, a esposa amada com seus filhos. Né? E ele ficou depois dessa aí. De repente, nesse confronto de confiança com Deus, ele recebeu o que ele precisava. E aí ele foi para frente de todos os grupos. Ele ultrapassou a todos para encontrar primeiro o seu irmão. Então vejam, a petição da mulher foi atendida. A história nos diz que o juiz decidiu atendê-lo. E a comparação que Jesus faz com a oração, ele fala assim, quanto mais
Deus não vai atender aos seus filhos amados naquilo que eles clamam noite e dia. Vejam, meus irmãos, Deus sabe o que nós precisamos. Ele conhece os nossos corações, as nossas aflições, os nossos trabalhos diários, aquilo que nos incomoda, mas ainda assim Ele quer que falemos com Ele. Vocês acham que o anjo não sabia quem era Jacó? Quando ele perguntou o nome? Vocês acham que o juiz aqui não sabia o que a mulher queria? Vocês acham que Deus não sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem? O detalhe é que nós não sabemos. Nós não sabemos o que pedimos. E se não pedimos, não sabemos que recebemos. Quantas coisas nós recebemos de Deus sem o pedir e sequer agradecemos a Ele? Eu lembrei também de quando meus filhos ficavam doentes. Eu acho que o que eu vou falar é algo até familiar, quando nós temos alguém que amamos que fica doente, que nós fazemos aquela oração constante a Deus. Parece que o tempo todo nós estamos pensando naquilo e levando a Deus a nossa oração para que aquela doença passe, para que aquilo melhore. Não importa qual seja a doença, pode ser uma doença simples, pode ser uma doença grave, mas parece que aquilo fica o tempo todo na nossa mente e o tempo todo estamos colocando diante de Deus esta preocupação, mesmo sem palavras. Quer dizer, não são articuladas as palavras, mas o nosso sentimento está diante de Deus e como a mãe de Samuel, que orava sem falar nada e Deus a atendeu, assim também é o que acontece com os nossos corações. A persistência na oração, a insistência com Deus é algo assim que faz bem para os nossos corações. Somos nós que somos aliviados de nosso fardo, do que é pesado para nós, quando insistimos com Deus em oração. Devemos lembrar, meus irmãos, que as recomendações da Bíblia não são para Deus, são para nós. Deus não precisa de nada disso que está na Bíblia. Vocês acham que Deus precisava do sangue dos touros e dos carneiros no Antigo Testamento para perdoar o povo de suas iniquidades? Não precisava. Ainda assim, ele falou, façam. Porque isso era um memorial na cabeça daquelas pessoas que eles precisavam se arrepender dos seus pecados e chegar diante de Deus pedindo a Ele sua misericórdia. Então, ritualmente, eles se lembravam que precisavam do perdão de Deus. É como as nossas orações. Quando nós oramos na igreja, essa oração nossa ritual, Deus sabe o que nós estamos pedindo, mas fazemos ainda assim, para que todos, como um só corpo, elevem diante de Deus o pedido e que todos, quando Deus nos atender de um jeito ou de outro, saibamos que foi a resposta de nossa oração coletiva. Agora, a resposta à pergunta que eu fiz no início, quando me perguntaram quantas vezes eu orava por dia. Aí eu falei, uma só. Começo de manhã e vou até a noite. Às vezes continuo à noite, porque a gente ora dormindo também. Não sei se vocês têm essa experiência, mas no meio da oração, assim, à noite, às vezes você está dormindo e está levando a Deus um pedido,
ou lutando espiritualmente com algum pesar que você teve e eleva aquela oração dormindo. Então, orai sem cessar, disse Jesus. Ele não está nos dizendo que nós estamos numa situação tranquila. Então, quem quer dizer exatamente o contrário. Estamos aflitos, estamos necessitando que Deus nos socorra, como Jacó, que Deus nos abençoe. E aí, então, sai aquele peso. Ainda que pareça demorar. Não é que assim, eu orei, acabou, e se fosse assim, não precisava orar sem cessar, né? Se fosse, fiz a oração e acabou. Não. Eu fiz hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Durante anos, às vezes orando por um mesmo motivo, por um mesmo assunto. Anos. E aí Deus, de repente, tira aquele peso, como se nunca esse peso tivesse existido sobre a nossa vida. A oração, como eu disse, ela pode ser ritual. Uma oração ritual pode ser feita até por uma pessoa sem fé. Uma pessoa ora, faz um discurso bonito, conhece os elementos que deve falar, sabe as palavras certas que devem ser proferidas. Então, faz aquela oração. Então, uma oração pode ser feita por uma pessoa sem fé? Pode. Mas quando ela é feita publicamente, todos nós estamos orando. Se quem orou não tem fé, mas eu a tenho, Deus vai atender a oração. Não está atrelado à pessoa que fala, mas à comunidade que eleva a Deus aquele desejo. E tem mais uma coisa. Aquele que tem fé, ele ora sem cessar, porque é como a respiração. Você conta quantas vezes você respira por dia? Você conta quantas vezes você conversa com a pessoa que está ao seu lado? Você conta quantas vezes você está em silêncio com alguém que lhe é precioso, que lhe é caro? Não tem como essas coisas. Se Deus está comigo sempre, a todo momento, eu estou orando a todo momento. Eu estou orando na hora que fala, ai meu Deus, parece só uma intervenção, parece só algo. Mas quando eu estou com Deus e eu falo isso, normalmente é porque eu realmente estou pedindo socorro para Ele naquele momento. Nem explico para Ele o que é. Ele viu, Ele está ali comigo. E Ele atende. E eu sei que foi a resposta da minha oração. Quando eu recorro a Deus na minha tribulação, eu sei quando Ele me responde. É como quando eu estou com falta de ar e eu consigo respirar. Às vezes eu estou até respirando demais, né? Fico super ventilado, mas a oração é isso. É aquela respiração que nos acalma, que nos traz a paz com Deus e com os homens. Quando estamos nesse movimento de orar sem cessar, como se fosse nossa respiração espiritual, então sabemos, confiamos que apesar da tristeza do momento, apesar da dor que estamos sentindo, apesar do momento difícil que estamos vivendo, que o Senhor nos trará a resposta certa. Que Deus